Sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Sou o professor Luan House, de Física. Sou um homem de 31 anos, tenho cabelos e olhos pretos e estatura mediana. Estou trajando calça jeans e uma camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer as nossas anotações. O tema da nossa aula de hoje é calorimetria e os nossos objetivos são entender quais são os processos de transmissão do calor, entender como ocorrem as mudanças do estado físico da matéria e entender a diferença entre calor sensível e calor latente. Calorimetria é a parte da física que estuda a medida de calor. E calor, ela é a energia térmica transferida entre corpos que possuem diferentes temperaturas. Lembrem da aula passada, temperatura é o grau de agitação médio das moléculas. Se elas estão muito agitadas, elas têm muita temperatura. Se elas estão pouco agitadas, elas têm baixa temperatura. E essa transferência de energia térmica, que é o calor, ela se dá sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? Observem uma coisa, o calor, ele é a transferência de energia térmica, porém, nós usamos o termo calor como definição de própria energia térmica. Então, a gente fala, estou com muito calor, significa, na verdade, que você está com muita energia térmica, está quente, mas calor, ele é justamente a transferência de energia, ele não é a energia em si. Porém, entretanto, nós vamos usar os dois nomes como se fossem sinônimos aqui, não tem problema nenhum, tá? A unidade do calor, ela é em joule, porque calor é energia, e joule é a unidade de energia. Só que nós vamos utilizar uma outra unidade de energia aqui, que se chama caloria, que é o cal. A relação entre joule e caloria é que uma caloria é 4,2 joules. Bom, agora vamos falar um pouco dos processos de transmissão do calor, ou seja, dessa transmissão de energia térmica. O primeiro deles a gente chama de condução. Condução é o processo de transmissão de calor que ocorre de molécula a molécula, de partícula a partícula, de átomo a átomo. Aqui nós temos uma animação que mostra justamente isso. Nós temos uma barra de ferro e nós temos uma vela que está aquecendo uma dessas extremidades da barra. E nessa extremidade, a gente olha na parte de cima da figura, tem vários pontinhos que são vermelhos. Esses pontinhos vermelhos, eles representam as moléculas que estão com alta energia térmica. E essa energia térmica, ela vai sendo transferida de molécula a molécula, no sentido da esquerda para a direita, e como vocês estão enxergando, até elas chegarem no final da barra, onde tem moléculas azuis, que significa que elas estão com uma baixa energia térmica, está frio. O próximo processo de propagação do calor, ele é a convecção. E a convecção, ela ocorre quando tem um deslocamento de matéria, seja ela líquido ou um gás. A gente chama isso de correntes de convecção, tá? Então, tanto o processo de propagação, de condução quanto de convecção, eles precisam de matéria para se propagar, para que a energia térmica se propague, tá? Aqui nós temos um recipiente que ele tem um volume V, esse volume V ele é fixo, ele não muda, e eu coloquei um termômetro ali, e esse termômetro está me dizendo que esse recipiente está com uma baixa temperatura. Então as moléculas ali elas estão se movimentando bem devagarzinho. Agora com o aumento de temperatura, quando eu boto uma chama para aquecer esse recipiente de volume V, a gente nota que as moléculas elas começaram a ficar agitadas. E tem poucas moléculas ali. Isso me diz que num determinado volume V, se eu tenho baixa temperatura, as moléculas estão mais juntas, então tem mais moléculas por unidade de volume. Significa que o peso ali ele é maior, porque a massa ali, o volume que as moléculas estão ocupando, ele é maior. Agora, quando eu aumento a temperatura, essas moléculas elas vão embora, porque elas estão muito agitadas. Então, num volume, a quantidade de moléculas que fica ali é menor, diminui. Isso significa o quê? Que quando eu tenho um recipiente com um determinado volume V, a densidade do ar quente que está ali, ela é menor, porque tem menos moléculas, do que o recipiente de volume V que tem uma grande quantidade de moléculas. O recipiente de volume V que tem uma temperatura baixa, um ar frio, ele tem muita densidade, ele é mais pesado, diferentemente do ar quente. O ar quente, ele é mais leve, então ele sobe. Por quê? Porque tem poucas moléculas, então a força-peso que está puxando ali, ela é menor do que a força-peso que está puxando as moléculas no ar frio, onde tem mais moléculas ali. Então lembre, o ar quente, ele é um ar menos denso, por isso que ele sobe, porque ele é mais leve, e o ar frio, ele é mais denso, então ele é pesado, por isso que o ar frio desce. Então aqui nós temos uns exemplos de convecção. O primeiro deles é a geladeira. A geladeira, geralmente, ela tem um freezer em cima. Então o freezer, ele faz com que o ar que está ali, ele fique com uma baixa temperatura, ou seja, ele fique mais denso, portanto mais pesado, então ele vai tender a descer. Então tem um furo entre o congelador e a parte de baixo da geladeira que permite que esse ar
que tem uma temperatura menor, desça, esfriando os alimentos que estão embaixo. O outro exemplo é o do ar-condicionado. Geralmente a gente usa o ar-condicionado na parte de cima da casa, né? Por quê? Porque ele vai jogar para a sala, para o ambiente onde você está, um ar frio, né? Com baixa temperatura. E como ele é mais denso do que o ar quente, esse ar frio vai descer e vai ocupar toda a região da sala. O próximo processo de propagação do calor é o processo de radiação ou irradiação. Ele se dá através das ondas eletromagnéticas que carregam energia, né? Energia térmica. E essas ondas, elas não precisam de um meio para se propagar. Tanto é que essa energia que vem do Sol, ela passa pelo vácuo que existe entre a Terra e o próprio Sol para chegar aqui na Terra e nos aquecer. Tá? Então ele é o único processo que não precisa de matéria para se propagar. Aí vamos resolver uma questão sobre isso. Nós temos aqui 3 figuras. A figura 1, que tem o Sol e a Terra. A figura 2, que tem uma panela que está sendo aquecida no fogão. E a figura 3, que tem uma pessoa que está aquecendo uma barra numas velas. As principais formas de transmissão de calor ilustradas nas figuras 1, 2 e 3 são, respectivamente, letra A, condução, convecção e radiação. Letra B, convecção, condução e radiação. Letra C, irradiação, condução e convecção. Letra D, irradiação, convecção e condução. E letra E, convecção, irradiação e condução. Analisando as alternativas, nós vemos que a nossa resposta é a letra D, que é irradiação, convecção e condução. Como nós podemos observar aqui, a primeira figura ela é o Sol, então nós temos o processo aqui de irradiação. O 2 tem a ver com o processo de condução, ou seja, as moléculas de água aqui estão aquecendo. Como elas estão aquecendo, elas têm uma temperatura maior, então elas são menos densas, elas vão subir, enquanto as moléculas de água que estão com uma temperatura mais baixa, elas estão mais densas, então elas vão descer. E vai ficar ocorrendo essa movimentação aqui, que são as correntes de convecção. E a terceira, ela se dá pelo processo de condução, né? A barra vai aquecendo de molécula a molécula até a pessoa sentir que a barra está quente. Bom, nós temos agora aqui uma outra animação que mostra as mudanças de estado físico da água. Então nós temos a mudança do estado sólido para o líquido e para o gasoso. Nós também podemos ter o processo inverso, que é o processo do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Essa mudança do sólido para o líquido para o gasoso sempre se dá com aumento de temperatura, ou seja, eu forneço energia térmica para que ocorra essa mudança de estado. Então eu preciso fornecer calor para ela mudar. E nós temos diferentes tipos de calor que nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes vamos dar uma olhada no gráfico que mostra a variação de temperatura em relação ao calor absorvido. Esse gráfico aqui é o gráfico de mudança do estado físico da água. Então nós temos aqui a parte da água que começa com uma temperatura em graus Celsius negativa, tá? Então ela vai aumentando até chegar em 0. Essa parte aqui é a parte que nós temos a fase sólida da água. Depois ela fica em 0 e aí nós observamos aqui que ela vai aumentando, né, o calor que eu forneço para o gelo. Ele vai aumentando, só que ele não aumenta a temperatura. Aqui nós temos a fase sólida e a fase líquida ao mesmo tempo. Só depois que toda a fase sólida mudar de fase para o estado líquido que a temperatura ela volta a aumentar até 100 graus Celsius. Então aqui eu tenho a fase líquida. Depois eu tenho uma parte do gráfico onde ela fica na fase líquida e na fase gasosa ao mesmo tempo. Eu vou fornecendo calor para ela mudar da fase líquida para a fase gasosa. E quando ela muda toda para a fase gasosa, aí volta o aumento de temperatura acima de 100 graus Celsius, onde eu tenho somente a fase gasosa. Bom, aí nós vamos marcar nesse gráfico algumas letras. Nós temos aqui a parte do gráfico que é a parte A parte C e a parte E. Como eu falei, nessas partes do gráfico, nós temos um aumento de temperatura. E quando a gente diz que a gente tem um aumento de temperatura, significa que eu estou fornecendo para a substância o calor que a gente chama de sensível, calor sensível. Agora, quando eu analiso as partes B e as partes D do gráfico, que são onde a temperatura não muda, mas eu continuo fornecendo calor, a gente diz que nós estamos fornecendo um calor que vai mudar o estado físico da matéria, ou seja, um calor latente, tá? Então, calor sensível é o calor responsável pela variação de temperatura, onde Q é a quantidade de calor, que pode ser em joule ou em caloria, M é a massa da substância, Czinho é um calor específico que a gente chama, e ΔT é a variação de temperatura. Nós temos também
o calor latente, que é responsável pela mudança de fase, ou seja, ela altera o estado físico da matéria. Esse Q também é calor, só que cuidado, nós usamos Q tanto para o calor sensível quanto para o calor latente. O que vai mudar vai ser a forma da equação que nós vamos utilizar, tá? Então é Q igual a M, que é a massa, e L, que é o que a gente chama de calor latente, tá? Nós temos uma pergunta da nossa colega Manu. Pode perguntar, Manu? Professor, então quando a questão for sobre variação de temperatura, eu devo usar a equação de calor sensível. E quando for sobre mudança de fase, eu devo usar a equação do calor latente. É isso? Exatamente, mano. Nós devemos ficar atentos para o que a questão pede. Existem questões que trabalham somente com a mudança de temperatura e existem questões que pedem para a gente calcular somente o calor fornecido para mudar a fase. Mas também existem questões que trabalham com as duas coisas, então nós precisamos ficar atentos quando usar o calor sensível para variar a temperatura e o calor latente para mudar o estado físico da matéria. Aproveitando a pergunta da nossa colega Manu, vamos resolver uma questão que trata justamente disso. Dentro de uma panela, foi colocada uma porção de 500 gramas de chuchu descascado que já se encontrava a 20 graus Celsius. Admitindo que o calor específico do chuchu seja igual a 1 caloria por grau Celsius, a quantidade de calor que deve ser absorvida pelo chuchu para que ele aumente a temperatura até chegar a 100 graus Celsius, olha só, aumenta a temperatura. Então nós vamos usar a equação do calor sensível. É de letra A, 40 quilocaloria, letra B, 50 quilocaloria, letra C, 120 quilocaloria, letra D, 200 quilocaloria e letra E, 250 quilocaloria. Então nós temos os dados da questão. A massa ela é 500 gramas, a temperatura inicial é 20 graus Celsius e essa temperatura vai aumentar para 100 graus Celsius. Tá? Então nós vamos usar a equação do calor sensível. A massa é 500, o calor específico é 1. A variação de temperatura é a final, que é 100, menos a inicial, que é 20. 100 menos 20 dá 80, 500 vezes 1 dá 500, 500 vezes 80 dá 40.000. Esses 3 zeros nós podemos escrever em notação científica como 10 à terceira, e 10 à terceira nada mais é do que o quilo, que é a quilocaloria. Então nossa resposta é a alternativa A. Bom, agora nós temos aqui uma animação que trata justamente do calorímetro. O calorímetro ele é um recipiente que ele só permite trocas de calor entre os corpos que estão dentro dele. No caso aqui nós temos gelo. Tá? A equação do calorímetro, ela parte da equação do calor sensível, e onde eu tenho a massa vezes o calor específico, a gente chama de Czão. Esse Czão, a gente chama ele de capacidade térmica. Ele é justamente o M vezes o Czinho. Ou, partindo daqui, eu posso escrever que o calor que é absorvido pelo calorímetro é justamente a capacidade térmica dele vezes a variação de temperatura. Tá? E no calorímetro, o calor que é absorvido pela substância que está dentro dele, mais o calor que é cedido por alguma substância que está com uma alta temperatura e vai ceder calor para o calorímetro, a soma deles vai ser igual a 0. Aqui nós temos uma questão que trata justamente disso, de um calorímetro. O calorímetro tem a capacidade térmica de 400 calorias por grau Celsius. Então ele deu a capacidade térmica, que é aquele Czão do calorímetro. Se encontra inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius. Uma amostra de 500 gramas de uma liga metálica inicialmente a temperatura de 270 graus Celsius, cujo calor específico se deseja determinar, é colocada no interior desse calorímetro. Esperando o equilíbrio térmico, que acontece a 70 graus Celsius, pode-se desprender que o calor específico dessa liga metálica é, alternativa A, 0,1 caloria por grama grau Celsius, 0,2, B, C, 0,4, D, 0,5 e E, 0,6. Os dados são esses. Agora aqui, nós devemos prestar atenção numa coisa. O calor absorvido, ele é absorvido pelo calorímetro, então nós vamos usar a equação do calorímetro, e o calor cedido, ele é o calor cedido pela liga metálica, então nós vamos usar a equação do calor sensível. E aí, utilizando os dados, nós chegamos na resposta de que o Czinho, ele vale 0,2 calorias por grama grau Celsius, que é a nossa alternativa B. Bom, na aula de hoje, nós vimos conceitos como calorímetro, como calor sensível, calor latente, nós vimos como altera o estado físico da matéria e nós vimos os processos de transmissão do calor, que é a energia térmica. Um assunto muito importante para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA e siga as redes sociais do Preveste UEA para não perder nenhuma novidade. Até mais!